Bom, legal. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer de novo o espaço e a oportunidade aqui que a FEST está disponibilizando para a gente. Nossa ideia é sempre trazer um conteúdo bacana para vocês, um conteúdo diferente e que consiga ajudar bastante vocês aí nesse período muito importante para a maioria dos lojistas. Então, vamos lá. A nossa ideia hoje, principalmente, é trabalhar com dois temas que são campanhas de Google, só que de uma maneira um pouquinho diferente, né? Muita gente hoje já faz as campanhas de Google, faz uma rede de pesquisa, uma rede de display, um próprio remarketing. A nossa ideia é trabalhar com algumas configurações e modelos de campanha um pouco mais avançados que podem ajudar de uma maneira um pouco mais a fundo o seu negócio, que você consiga cobrir de uma maneira completa todas as opções que essa ferramenta gigantesca que o Google oferece, né? Então a gente vai começar aqui principalmente com as campanhas de GSP. O que são as campanhas de GSP? São campanhas de Gmail Sponsored Promotion. Então vamos lá, traduzindo o que isso significa. São campanhas que funcionam exclusivamente dentro do Gmail do Google. Então quais são as características dela? São campanhas sempre de display, elas têm alguns modelos de anúncio próprios que vão combinar sempre textos e imagens. Então, não é como uma campanha de display normal que você vai ter sempre só uma imagem, ou a campanha de pesquisa que você vai ter o anúncio de texto. Elas vão mesclar algumas configurações específicas. É, as configurações de segmentação também são bem diferentes das normais. A gente consegue ter uma gama e uma mescla muito boa de estratégias para utilizar e é isso que a gente vai focar nessa palestra para vocês. E o modelo de cobrança dela é o normal do Google por CPC. Não trabalham por CPM essas campanhas, sempre o custo pelo clique, né? Elas têm um alcance aí que o Google estima o máximo de 3 a 4 milhões de impressões por semana. Então elas têm um potencial muito grande para a gente conseguir encontrar o nosso público mais qualificado dentro desse modelo de campanha. Então aqui eu tenho basicamente um exemplo de como esse anúncio funciona. Eu não sei se as pessoas já estão tão familiarizadas com ele ou não. É um modelo de campanha que está rodando faz acho que uns 6 meses no máximo. Começou esse ano pelo Google, lançado esse ano. Então, como ele vai aparecer? Dentro da sua caixa de e-mail, aqui eu peguei na minha caixa pessoal de e-mail, tem a aba principal, a social, onde tem as questões de redes sociais, Facebook, Twitter e tudo mais, e promoções. Dentro da aba promoções, você vai ter os anúncios ali. Eles aparecem dessa maneira, exatamente como eles estão aqui, né? E caso o usuário selecione seja impactado por esse anúncio de texto, ao clicar ele é direcionado para uma outra imagem, para uma outra chamada que aí sim tem um apelo mais comercial, um apelo de visibilidade maior, que pode ser o grande diferencial para sua loja nesse período, né? Então, a nossa ideia qual que é? Mostrar para vocês agora como a gente consegue criar uma campanha desse modelo. E em seguida, a gente vai mesclar algumas estratégias que a gente pode utilizar para agregar valor nisso, para conseguir ter uma maneira, um resultado muito bacana dentro da Black Friday e algumas estratégias desse modelo. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente recomenda? Sempre a gente, para criar uma campanha de GSP, vai criar uma campanha apenas na rede de display do Google. Tá? Então, alguns de vocês já devem estar familiarizados com isso. Selecionando dentro da aba do Google mais campanhas apenas rede de display. Esse primeiro passo é mais tranquilo. Legal. Aqui, o que a gente vai configurar normal a campanha quando a gente chegar no grupo de anúncio? Aqui eu dei um exemplo fictício para ficar um pouco mais familiar para todo mundo. Então eu selecionei ali que o nome do meu grupo de anúncio seria Nike, dei um lance de CPC X ali de R$ 1, e aí começa o grande segredo para a gente conseguir criar essa campanha. Dentro da segmentação que a gente vai trabalhar, a gente vai colocar sempre canais. Então você pode ver que as primeiras opções ali nunca vão ser canais, vão ser sempre palavras-chave, interesse ou remarketing.
E aí a gente clica em use esse outro método de segmentação e ali a gente seleciona canais, né? Que são os canais, os veículos específicos que a gente quer atingir. No caso, como é uma campanha de GSP, o único canal que a gente vai selecionar é esse mail.google.com, tá? Então, quando você digitar isso, vai dar um pouquinho de trabalho, às vezes o Google não identifica logo de cara, mesmo você digitando, mas você consegue encontrar esse canal e selecionar. É muito importante que vocês selecionem apenas esse canal, tá? Porque qualquer outro canal vai te gerar uma impressão de uma campanha de display tradicional. E muitas vezes o resultado vai ser bem diferente do que a gente está esperando, né? Legal. Aí o próximo passo, que está os anúncios. Então, eu sempre retornar aqui um pouquinho. Depois que a gente salva esse grupo de anúncio, a gente vai direto para a opção de criar anúncio. Eu sempre indico a gente pular essa opção logo de cara, porque o Google ele vai te dar ali alguns modelos padrões. Só que eles não são os indicados para essas campanhas de GSP. O Google disponibiliza uma característica única para esse modelo de anúncio. Então, dentro de lá, quando a gente volta em anúncios, dentro do mesmo grupo de anúncios que eu coloquei ali, Nike como exemplo, a gente clica no mais anúncio, galeria de anúncios, e aí a gente tem todos os modelos padrões do Google de anúncios que podem ser utilizados. O anúncios em Gmail, que está aqui um pouquinho destacado aqui, um box vermelho, ele vai ter todas as opções que a gente pode trabalhar dentro das campanhas de Gmail. Então, o que a gente tem aqui dentro desse box? A gente tem um modelo de imagem, que é basicamente aquele exemplo que estava um pouco mais acima, que eu mostrei. Modelo de promoção única, o que é? Após o usuário clicar dentro da caixa de promoções, a gente vai ter uma imagem de um produto ou de uma promoção, a sua escolha, e um texto complementar. Ou então um modelo que vai aparecer várias imagens só com o título do produto. Ou uma mescla dos dois, alguns modelos de catálogo e um texto com uma imagem complementar. Ou ainda, esse é um pouquinho mais avançado, o upload de um HTML. Quando a gente usa na maioria dos casos, isso é bem legal a gente usar. Uma peça programada, tem algumas especificações um pouco mais à parte, que a gente consegue inserir no próprio, dentro da própria ferramenta. Então, deixa eu só voltar aqui para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Dentro dessa própria peça aqui, ao invés de a gente só direcionar o usuário para o nosso site, a gente consegue inserir alguns campos preenchíveis que o usuário consegue preencher aqui mesmo. Então, por exemplo, se eu quero enriquecer a minha base de clientes, eu quero que o pessoal assine a minha newsletter para eu conseguir divulgar um material bacana que eu tenha. Então, eu só pego aqui, insira seu nome e e-mail, que a gente vai explicar para você. E a pessoa, a partir daqui mesmo, ela consegue fazer esse pré-cadastro. Ou então, eu quero um contato para eu ligar e tentar gerar uma venda por telefone conversando com esse cara. Então, insira seu nome e telefone, alguma categoria, um produto que você deseja conversar. Então, dentro dessa própria ferramenta, a gente já consegue, dentro desse modelo, a gente consegue ter esse tipo de campanha. É bem bacana, a gente tem alguns resultados aí, tanto em conversões quanto em direcionamento do site, visibilidade da marca, muito positivos. Então, legal. Vamos supor que como exemplo para a gente prosseguir, eu escolhi o primeiro layout, então um modelo de imagem no Gmail para a gente trabalhar. Aí aqui é um pouquinho mais complicado as especificações da peça, né? Então aqui normalmente eu tenho o nome do anúncio, a URL de visualização do anúncio, e aí é nada de muito diferente. A URL final do anúncio, ou seja, para onde eu quero direcionar meu usuário quando ele clicar. Então, aqui a gente está trabalhando com o site da Nike, por exemplo, como eu criei. Então, se eu tenho aqui as campanhas da Nike, eu estou trabalhando tênis masculino. Então, eu quero direcionar direto para a categoria de tênis masculinos da Nike dentro do meu site. Então, eu já copio e colo essa URL aqui. Aqui um ponto legal. A gente precisa de duas imagens para trabalhar essas campanhas, tá? Uma só com o logotipo da empresa que a gente está anunciando, no formato 144 por 144. É bacana frisar isso porque algumas vezes o pessoal manda as imagens fora de especificação e não tem jeito, tá, pessoal? O Google não aceita, ele faz questão que seja nesse formato,
nessa proporção, caso contrário, ele recusa a imagem. Então aqui sempre vai ficar o logotipo do cliente, o nome do anunciante destacado, a gente tem até 25 caracteres para completar essa linha, então ali no caso Nike. O assunto também a gente tem até 25 caracteres para completar, então eu coloquei Black Friday Nike, mas aí a gente pode trabalhar de diversas maneiras. E aí uma descrição que pode ser um pouquinho mais longa, se eu não me engano, ela pode chegar até 70 caracteres, que aí no caso a gente colocou os melhores, os melhores modelos com até 70% de desconto. Então uma chamada, um call to action um pouco mais vendedor mesmo, para ganhar a atenção desse usuário, fazer com que ele clique no nosso anúncio fechado, para quando ele abrir ele ter uma experiência bacana graficamente quando ele for direcionado ao site também. E aí, principalmente agora, depois que a gente ganhou esse clique do usuário, a gente já conseguiu atrair ele. O que a gente consegue? A gente vai inserir a nossa imagem principal, onde a gente vai estar trabalhando toda a comunicação que a gente deseja alcançar, né? É bacana falar também as especificações dessa imagem. O máximo que ela pode ser trabalhada é 300, no formato 300 por 1000, tá? Então a gente pode trabalhar desde um 300 por 300 até um 650 por 1000 até um 650 por 300. As especificações máximas da peça são essas, tá, pessoal? Então a gente precisa ficar bem atento enquanto a isso. E aí, a partir disso, a gente tem essa parte do anúncio criado. O Google está levando, hoje ele está aprovando esse anúncio mais rápido, em cerca de um dia útil, ele já está conseguindo aprovar esse modelo de anúncio. Antigamente ele estava demorando até uma semana para aprovar, mas hoje, como já está um pouquinho mais maduro, ele está conseguindo aprovar mais rápido. Tá, legal. Mas, Léo, como que eu posso encaixar isso na minha Black Friday? Como que, até agora você mostrou como eu crio uma campanha dessa e o modelo de anúncio, mas como que eu posso cruzar isso para alcançar na minha venda? Então, aqui a gente tem 3 modelos, 4 de como... Opa, voltar aqui um pouquinho que eu já pulei para o próximo tema. Voltar aqui 3 modelos, como a gente consegue trabalhar essas campanhas para alcançar um resultado bacana. Então, o que é legal nessas campanhas? Nós selecionamos no início o canal apenas de e-mail. Isso é uma configuração. O que a gente consegue fazer? A gente vai mesclar essas segmentações com outras diferentes, porque o Gmail ele vai atingir muita gente se a gente deixar apenas daquele maneira. Mas e se a gente conseguir dar uma cara um pouco melhor para ele? Por exemplo, a gente pode estar trabalhando com tênis da Nike, dar esse exemplo que a gente está trabalhando ele inteiro. Então a gente pode ter um público, a gente consegue segmentar apenas apenas homens nas informações demográficas. Poxa, eu sei que quem compra tênis da Nike na maioria das vezes é um público um pouco mais jovem, mais esportista. Então eu consigo pegar apenas homens até 24 anos. E aí eu já consigo disparar só para esse público. Porque o Gmail, o Google, por ser um produto Google, ele já tem toda a inteligência, todo o know-how de quem está acessando aquele usuário, a idade dele, então ele vai disparar exatamente para aquela base. Idem, se eu estiver trabalhando com uma linha de produtos femininas, eu consigo colocar apenas para mulheres de X a X idade. A gente consegue fazer essa mescla de informações. Tá, Léo, mas aí beleza. Como que eu consigo avançar ainda mais essa segmentação? Bom, então a gente pode cruzar essas informações também com palavras-chave. Então eu posso colocar, eu quero um homem de 18 a 24 anos, mas que dentro dos seus e-mails tenha algum interesse pela Nike. Então, o que o Google vai fazer? Ele tenta, através do algoritmo dele, ele transforma as combinações binárias dele, todos os seus e-mails ele vai identificar o que pode estar te chamando a atenção. Então, se dentro da base de e-mails daquele usuário a gente tiver algo que tem a ver com Nike ou com alguns produtos esportivos ou com, de repente, as palavras-chave do meu concorrente, eu sei que a pessoa está interessada, está vendo o site da Adidas. Então, se ela receber um e-mail da Adidas, eu tiver Adidas como palavra-chave e ela estiver dentro do meu target, eu consigo impactar esse usuário com a minha propaganda de GSP. Então, a gente consegue avançando cada vez mais dentro desse modelo de segmentação. E aí, o que a gente tem ali como um trunfo final? A base de e-mails, que é o mailing, que é o público mais precioso que o lojista tem.
Então, por exemplo, vocês devem ter inúmeras bases, vocês devem ter bases de quem já efetuou compras com vocês ou de quem apenas se cadastrou no site ou de pessoas que estão interessadas apenas na newsletter de vocês, receber conteúdo semanal ou mensal. Então a gente pode criar diversas campanhas subindo essa base dentro do Google. O Google, ele, para muitas pessoas falam, ah, Léo, mas eu não quero que o Google tenha essas informações. O Google, ele tem todo o seu e-mail, ele criptografa todos os seus e-mails para você não subir o seu e-mail da sua base de clientes pessoal, mesmo que muitos lojistas, muitos públicos tenham esse medo e falar, mas eu não quero que o Google saiba. Então você sobe a base toda criptografada, sem risco nenhuma de algum concorrente ou o Google vender essa informação para alguém. Você consegue subir essa informação no Google e disparar as suas chamadas só para elas. O que é importante, claro, você vai disparar para todo mundo que tenha e-mail Gmail. Por mais que você tenha 50 mil e-mails dentro da sua base, se 10 mil forem Gmail, a gente vai conseguir impactar 10 mil e não os 50 mil. É sempre bacana lembrar isso. Mas, da mesma maneira, é o público mais quente que nós temos. É o público que já conhece a loja, já interagiu em algum momento e é onde a gente tende a ter a maior taxa de conversão, a maior taxa de reengajamento e resultado das campanhas de GSP. Legal? Então, assim, existem inúmeras outras combinações que a gente consegue fazer através das campanhas de GSP. Essas três estratégias foram algumas assim que a gente entende como essenciais para um bom andamento, para um bom funcionamento das campanhas. A gente pode mesclar, por exemplo, além de tudo isso, a gente pode colocar campanhas de interesses. Eu quero que meu público também tenha interesse em artigos esportivos ou viagens. Eu sei que eu estou oferecendo pacotes de viagens, então eu consigo, dentro da segmentação do Google, cruzar todas essas informações e utilizar da melhor maneira possível dentro do meu produto que eu tenho a oferecer para o cliente, né? Então, essa é a ideia que a gente queria deixar para vocês nessa questão de GSP, tá? Agora que a gente vai falar um pouquinho um tema de remarketing de search. O que é bacana falar sobre remarketing de search? Muita gente hoje está acostumada a fazer remarketing dentro do próprio Google ou até mesmo com outras inúmeras ferramentas aí que hoje estão disponibilizadas no mercado. Então, mas eu faço remarketing, o remarketing é sempre em display. Isso é um engano que algumas pessoas cometem. Hoje, esse modelo de segmentação já é um pouco mais antigo. O Google está trabalhando com ele há pelo menos 1 ano e meio, 2 anos. Mas não todas as pessoas que ainda conhecem e a gente consegue trabalhar muito, muito forte com esse modelo também. Então, o que é bacana a gente pontuar sobre esse modelo? Elas podem ser utilizadas, apesar do nome Remarketing Search, elas podem ser utilizadas principalmente nas campanhas de pesquisa e também campanhas de Google Shopping. Como que elas funcionam? Sempre a segmentação, ela não é uma campanha específica, tá? Ela é uma segmentação dentro dessa campanha, que vai ser feita sempre a nível de grupos de anúncio, nunca a nível de campanha, tá, pessoal? Então, se a gente tiver 10 grupos de anúncio, a gente vai ter que aplicar essa estratégia para as 10 ou para as que a gente julgar pertinente, né? Cada lista de remarketing que a gente tiver, a gente vai ter uma chance de dar um ajuste de lance diferente para cada um dessas listas, para cada modelo específico. E o modelo de cobrança básico do Google é feito por CPC também nessa segmentação, tá? Então aqui vamos passar para como que a gente pode implementar uma configuração dessa nas campanhas. Então, legal. Aqui eu tenho uma campanha de pesquisa. É importante que a campanha sempre esteja apenas rede de pesquisa, tá? Nunca misturar pesquisa e display. Então, como a gente está trabalhando sempre Nike, vamos seguir nessa linha também. Então, eu tenho uma campanha tênis Nike. Então, vou selecionar essa campanha. Opa, acho que eu pulei um pouquinho mais. Vamos lá. Aí, o que eu tenho dentro dessa campanha? Dentro do grupo de anúncio, após selecionar, eu vou dentro da aba de públicos-alvo. Essa é uma aba que muita gente não vai, até por não entender direito o que a gente consegue fazer nela ou qual o potencial, o que a gente consegue inserir.
aqui a gente consegue trabalhar bem a lista de remarketing que a gente está desejando. Então, dentro desse botãozinho, dentro dessa página, a gente vai ter aqui o mais remarketingzinho, que a gente vai selecionar para trabalhar essas listas. Então, eu vou adicionar segmentação, interesses e remarketing, tá? Por enquanto, é importante deixar as exclusões vazias, até a gente configurar, até a gente ter algum histórico e tudo mais. É legal. Aqui, como é uma campanha teste que a gente cria, a gente seleciona as listas, mas vocês podem ver que as listas elas estão vazias, tá? É apenas para a gente exemplificar. Então, a gente tem uma lista aqui de todos os conversores e aqui embaixo todos os usuários. Mas a gente consegue aplicar todas as listas que a gente tiver, tá? Então, é importante a gente ter, por exemplo, uma lista de quem chegou na sua home. Então, uma lista de quem foi em uma determinada categoria do site ou uma outra lista de quem chegou no carrinho, uma lista de quem efetuou a compra, quem efetuou o processo de conclusão até o final, para a gente conseguir trabalhar e identificar esse usuário de diferentes maneiras e dar ajustes de lances diferenciados para todas essas listas, né? Então, a gente seleciona as listas e aqui embaixo está o grande segredo, acho que é o grande diferencial dessas campanhas, onde a gente vai trabalhar e mais para frente a gente vai usar como exemplo esse modelo. Aqui a gente tem segmentação, essa configuração de segmentação e lance e somente lance. Qual o grande diferencial dessas duas campanhas? O segmentação e lance, quando a gente seleciona ele, o que significa? Significa que a gente só vai imprimir nossos anúncios para pessoas que estiverem dentro dessa lista. Então, a gente tem a campanha de pesquisa, normalmente a gente tem todas as palavras-chave dentro dela. Então, a gente tem as palavras-chave, legal. Quando alguma daquelas palavras-chave for acionada por alguém que estiver na nossa lista, a gente vai imprimir se a campanha estiver segmentada com segmentação e lance. Somente nesse caso. Então, é uma maneira da gente trabalhar muito mais nichada, muito mais fechada e muito mais específica com o nosso usuário. Segmentação e lance, o que significa? Por exemplo, eu tenho a minha campanha tênis Nike, onde eu tenho as diversas palavras-chave desse segmento. Eu tenho um usuário que já esteve no meu site, não necessariamente na página da Nike, mas agora ele está procurando por um tênis da Nike. Então, eu vou impactar ele com essa campanha. Mas se outro usuário que ainda não teve interação comigo no meu site fizer a mesma procura pela mesma palavra-chave, eu vou impactar da mesma maneira. Por quê? Porque somente lance, essa configuração não vai impedir que o modelo tradicional apareça. Então, se as palavras-chave forem acionadas por buscas de públicos que não estiveram no nosso site, vai ser apresentado da mesma maneira. Ah, Léo, mas eu se configurei e o que isso muda se eu tiver só segmentação, somente lance? O ajuste de lance que a gente vai dar para esse usuário. Então, se uma pessoa que já esteve no nosso site, a gente consegue dar um ajuste mais agressivo, mais forte, por ela já conhecer, e a gente não impede que outras pessoas que ainda não conhecem o nosso site apareçam, tá? Legal. Aí aqui a gente salva normalmente a campanha aqui embaixo. E aqui o que a gente vai ter? Salvo isso, a gente vai ter dentro de públicos-alvo as duas listas, ou as 5, as 10 que a gente selecionar nesse modelo. E aí a gente consegue aplicar os ajustes de lance imediatamente para elas. Qual que é a nossa dica? O que a gente indica assim quando a gente está para implementar esse modelo? A partir do momento que você criou essa configuração, não implementem ajuste nenhum. Apenas deixem a lista rodar para a gente entender o comportamento desse usuário. Porque, por exemplo, nós temos aí duas listas, todos os visitantes e todos os conversores, quem converteu. Se a gente estiver dando logo de cara que a gente aplicou um ajuste de lance, a gente pode estar mascarando um resultado posterior. Então, se a gente deixa os padrões zerados, o Google vai computar quais públicos, o que está acontecendo com aquela lista dentro das campanhas. E aí, dentro de uns 15 ou 20 dias, a gente consegue dar ajustes muito mais assertivos
do que se a gente der um ajuste de lance logo agora que a gente configurou. Tá? Então é basicamente não viciar a campanha com uma prática ruim, sempre ter a melhor experiência, dar a melhor inteligência para a própria ferramenta. Né? O Google é um conjunto de algoritmos que ele trabalha com essa ferramenta. Então, se a gente forçar ele logo de cara, pode ter dar algum equívoco, alguma coisa um pouco mais complicada de se trabalhar. Legal, e aqui, como para não trabalhar apenas no escuro, trouxe para a gente aqui um exemplo de um cliente nosso, os resultados que essas listas podem trabalhar para a gente. Então, dentro de uma campanha de Google Shopping, para vocês verem que não é só na campanha de pesquisa, a gente tem um ajuste de 50% para todos os visitantes, ou seja, para quem já esteve no nosso site antes, e de 65% para quem já fez uma compra. Então, se a pessoa já efetuou uma compra na minha loja e ela estiver pesquisando por algum item que eu tenho, eu aceito pagar um lance 65% maior do que eu já pagaria naturalmente para alguém que não teve. Vocês podem ver que o volume dessas listas ela é muito menor do que comparado a todo mundo que já esteve no nosso site. Mas as taxas delas são infinitamente maiores. Olha a nossa taxa aqui de CTR, como é bem maior do que a de quem já esteve no nosso site. E é bacana como isso se reflete também no CPA, no volume de conversões e tudo mais. Então, esse cliente é um cliente que, em média, o custo por Google Shopping dele, cada conversão sai em média a 35 a 40 reais. Aqui, quando eu estou reimpactando todos os visitantes, eu tenho uma melhora aí de 15 a 20% nesse valor, reduzindo para baixo. Mas quando eu estou impactando alguém que já fez uma compra no meu site, esse número ele cai para 90% de melhora. Então, ao invés de estar pagando 35, 40 reais, eu estou pagando 4 reais para esse público que já conhece a minha loja, já conhece, mas ele ainda não se fidelizou porque ele estava novamente procurando por uma condição, por um preço diferente. Eu estou entrando e estou trazendo uma venda novamente com um custo muito inferior e que é bastante interessante. Então, esses modelos são bacanas a gente ter e aplicar dentro das nossas campanhas. Né? E aqui também, por último, a taxa de conversão, que para o e-commerce ela está girando em torno de 1 a 1,5, então aqui a gente tem um resultado bem dentro da média em todas as listas. E quando a gente pega em quem já efetuou uma compra, esse número sobe para praticamente 10% efetuou uma recompra. Então é um número muito expressivo. Legal, então, e aí que tá, como que a gente pode cruzar essas informações na Black Friday? Legal, Léo, pelo que você me falou, isso serve para todo modelo, mas como que eu posso usar isso especificamente na Black Friday? O que a gente pode fazer? A gente pode criar uma campanha, lembra quando eu estava falando de segmentação e lance e apenas somente lance? Qual que é o grande diferencial dessa campanha? Eu tenho uma lista de todos os visitantes do meu site. A probabilidade deles terem uma lembrança de marca, deles reconhecerem a minha loja, ela é muito maior. Então, eu posso criar, por exemplo, uma campanha exclusivamente para todas as pessoas que já estiveram no meu site. Somente para elas. E aí eu consigo tratar num anúncio, por ser muito específico, eu não preciso ser tão genérico no anúncio. Eu não preciso lidar com um público que talvez não conheça a minha loja. Então eu posso ter uma lista de quem navegou pelos produtos da Nike e quando eu estiver fazendo uma campanha em Search ou em Google Shopping somente para elas, eu posso ter uma comunicação. Aquele tênis da Nike que você viu agora com 70% de desconto. Ou aquele produto Nike que você viu agora chegou outros tamanhos ou outros modelos. Eu consigo ter uma comunicação muito mais próxima com o meu cliente, muito mais direta com ele e com a probabilidade de ser muito mais assertiva. Então a gente consegue trabalhar todas essas linhas, todas essas listas dentro dessas probabilidades. Por isso que é importantíssimo, tá, pessoal? É muito importante mesmo nós termos muitas listas de remarketing. Se você tem diversas categorias de produto dentro do seu site, tenha sempre em mente que você precisa ter uma lista de remarketing específica para cada um.
É muito importante isso, por mais que você não aplique essa configuração agora, esse modelo agora, é importante ter essas listas populadas, porque em algum momento isso pode te ajudar. Outro ponto que é muito bacana a gente falar, as listas de remarketing do Google Analytics. Aqui a gente não tem um exemplo, mas a gente consegue criar campanhas pelo Analytics de remarketing muito mais fortes. A gente consegue, por exemplo, ver quem esteve no nosso site, ficou mais de 1 minuto ou visitou pelo menos 3 páginas do nosso site. E essas informações elas são importadas para o AdWords. E aí a gente consegue utilizar tudo isso dentro dessas campanhas e dessas segmentações que a gente está trabalhando. Então é muito importante mesmo a gente ter essa consciência e essa forma de trabalhar, esse modelo de trabalhar que é bem interessante mesmo. Então aqui basicamente campanhas de abandono de carrinho, é bacana a gente ter exclusivamente para isso, não apenas trabalhar como segmentação, trabalhar sempre como segmentação e lance. Então você vai ter um número maior de campanhas, talvez você tenha que vá ter um pouco mais de trabalho nessa administração, se você fizer você mesmo tomar conta das suas campanhas, mas é um resultado que compensa muito, os resultados eles são muito interessantes, tá, pessoal? Bom, essas eram as dicas que a gente queria deixar para você. Espero que seja bastante útil para vocês, que a gente consiga ajudar bastante o pessoal. A gente tem sempre, claro, através da parceria com a Fast, nós da ClickTarget, a gente sempre propõe uma análise gratuita da conta completa do cliente. Então, fala, olha, Léo, gostei das suas dicas, mas, cara, eu preciso de uma ajuda um pouco mais completa, como que a gente pode fazer? Entre em contato na palestra, nesse link que está no topo da apresentação, então www.clicktarget.com.br/palestra. Lá vocês vão ter como preencher um lead, uma análise totalmente gratuita de como a gente poderia melhorar os resultados de vocês, como a gente conseguiria agregar valor, além dessas dicas que a gente colocou, com todo o leque de análise que a gente pode oferecer. E é bacana falar também que após essa análise gratuita, nossa equipe comercial ela entra em contato com vocês, explicando tudo que a gente consegue trabalhar. E para as pessoas que se sentirem confortáveis, falarem, não, eu acho que esses caras conseguem me ajudar, conseguem trazer um resultado bacana para mim. Pela essa parceria com a Fast Commerce, a gente oferece um desconto na primeira fatura, na primeira mensalidade de 20%, né? Legal. Então, é isso que a gente tinha para colocar, pessoal. Agora a gente vai abrir para as perguntas que vocês possam ter. E, mais uma vez, queria agradecer a atenção de todos e muito obrigado. Isso aí, pessoal. A gente vai abrir aí agora para as perguntas. Então, quem quiser já ir redigindo as suas, a gente vai liberando aqui, tá? E nesse momento a gente vai ficar sem áudio. Bruno e o Anderson já colocaram aqui as perguntas. A pergunta do Bruno é: o Google Shopping é a maneira mais eficiente de conversão para e-commerce? Olha, Bruno, o que a gente tem como histórico? As campanhas de Google Shopping, elas têm uma aceitação e uma taxa de conversão muito maior. Por que disso? Porque o público ele já consegue ter todo um comparativo de preço muito maior. Então, a gente aparece, por exemplo, se você fizer uma pesquisa por iPhone 6, sei lá, dando um exemplo aqui,
você vai ter ali todo um leque dos anunciantes que vão estar trabalhando com ele, com uma descrição direta já do preço e você sempre vai ser direcionado logo para a página do produto. Então, quando a gente tem esse preço logo visível e a imagem que chama bastante a atenção do cliente também, quem clica no seu anúncio, a probabilidade dele efetuar uma compra é muito maior, porque ele já viu o produto na imagem, ele já fez um comparativo prévio nos preços que podem estar ali e a chance dele estar no momento certo de compra é muito maior porque ele está indo atrás pelo Google, né? O Google Shopping ele sempre vai ter as maiores taxas de conversão, mas é importante falar que ele não deve ser usado único e exclusivamente, tá? Muitas pessoas têm esse pensamento, eu faço o Google, ou eu faço o Google Search, ou eu faço o Google Shopping. O legal, o que que eu faço? O legal é a gente mesclar as duas estratégias, porque o Google Shopping ele tem uma taxa maior de conversão, ele tem um volume maior de conversão, mas ele não funciona sozinho. Ele precisa sempre de outros apoios de outras campanhas. Outra dúvida aqui eu mesmo posso responder, que é a Sandra, se esse webinar está gravado e é disponibilizado depois, sim, tá? Então, nós estamos gravando aqui a palestra e ela será divulgada em todos os nossos canais. Acho que tem mais um aqui. Com relação até a mesma pergunta do Bruno. E do Sérgio que colocou. Concordo com o posicionamento sobre a maior conversão do Google Shopping. No entanto, se meu produto não tem o melhor valor perante a concorrência. Bom, bacana a sua pergunta. O que é bacana a gente pontuar também. Você nunca vai pagar por impressão. Então, se você estiver ali em algum momento, você vai ser relevante para alguma busca, para algum usuário. Em algum momento, os demais concorrentes que têm um preço mais interessante, o orçamento deles podem acabar e você vai aparecer único exclusivamente, ou com o seu preço vai ser o menor. Então é bacana a gente pontuar. O pessoal está comentando que está baixo o som, que eu só vou aproximar um pouquinho mais do microfone. Então, o bacana é você nunca deixar de aparecer, mesmo que seu preço seja mais alto que o da concorrência, porque em algum momento você vai receber esses cliques. E se você não receber esses cliques, você não está sendo cobrado por isso. Então, é muito bacana, é importante você estar aparecendo. A taxa de conversão ela é maior e em algum momento você vai receber esses cliques. E mesmo você tendo um produto com um preço um pouco mais elevado, a taxa de conversão ela pode acontecer da mesma maneira, trabalhar seguindo a mesma forma. Léo, tem mais uma aqui, eu vou. Acho que era meu som que estava baixo. O Wilson colocou aqui: eu posso usar uma lista comprada de e-mails para fazer GSP? Vai funcionar? Bom, é uma prática que a gente não recomenda, tá? Porque o seu mailing é o seu bem do lojista mais precioso que a gente tem. É a sua base de clientes, é por onde você faz toda a sua interação. A partir do momento que você está comprando uma base, ninguém te garante primeiro que aquela base existe. Você pode ter um disparo aí que você vai ter uma dispersão muito grande dentro dos e-mails, dentro dos anúncios, e o seu público não vai estar sendo tão assertivo. Então, se você tiver uma base comprada, você vai cruzar todas aquelas segmentações que a gente pontuou e o seu alcance vai ser muito baixo. Você não necessariamente vai ter um resultado muito bacana. Tem alguns players que insistem nessa prática, mas a gente assim, desaconselha fortemente, não é uma boa. É isso aí, pessoal. Alguém mais com alguma outra dúvida? Se vocês quiserem colocar aí no chat, a gente vai liberando. Eu acho que, por enquanto, foram essas as dúvidas. Esse aqui é o contato do pessoal da Click Target. Eu vou passar aqui de novo o microfone para eles encerrarem, tá bom? Bom, pessoal, então, quem tiver alguma outra dúvida, não conseguiu, de repente a gente sabe que um pessoal está escutando, mas está trabalhando. Se tiver alguma outra dúvida que quiser entrar em contato com a gente,
pode mandar um e-mail para contato@clicktarget.com.br, pode nos ligar também, nosso telefone é 11 2222 1225, ou entrar no nosso site, lá vocês vão ter todas as informações de todos os produtos, todos os serviços que a gente pode oferecer e a gente consegue ajudar vocês, lojistas. É isso aí, queria agradecer a todos vocês que tiveram dentro dessa palestra, acho que foi muito bacana para a gente, espero que tenha sido bem proveitoso para vocês também, e muito obrigado.